Em mais de 100 partidas pelo Flamengo, Filipe Luís nunca perdeu um jogo por mais de 2 gols de diferença. Ele tinha o melhor elenco do país em mãos também, mas enfrentou Bayern de Munique, PSG e Chelsea nesse meio tempo. Ao mesmo tempo, com um time inferior ao elenco atual do rubro-negro, em 55 jogos pelo Cruzeiro, Leonardo Jardim perdeu por mais de 2 gols de diferença apenas 2 vezes. Contra o Internacional, onde tinha um jogador a menos desde os 20 do primeiro tempo, no início do seu trabalho, e contra o Santos, com o time reserva, pensando na semifinal da Copa do Brasil já no fim do seu trabalho por lá. Em 62 jogos à frente do Flamengo, Jorge Jesus perdeu apenas 6 vezes, com direito a um 4-0 pro Santos e um 3-0 pro Bahia, que na época nem SAF era ainda. Sabe o que os 3 trabalhos têm em comum? Nada. Sabe o que esses resultados têm em comum? Nada. Sabe o que os números passados dizem sobre o Flamengo atual? Nada. Quando o BAP escolheu demitir o Filipe Luís, que não vinha bem, perdendo 2 títulos no início da temporada, o presidente assumiu a pressão de sempre ser cobrado por sua decisão quando as coisas não dessem certo. Eu afirmei que a troca de treinador não fazia o menor sentido e mantenho a minha opinião. Porém, a derrota contra o Bragantino jamais pode ser um veredito sobre o trabalho de Leonardo Jardim. Assim como os 4 jogos iniciais com título e sem sofrer gols também não era. Contra o Corinthians, a atuação já não tinha sido ao nível do que esse elenco pode entregar. E diante do Bragantino, mais ainda. Apenas o tempo irá dizer se o português irá dar certo no rubro-negro ou não. Porém, é importante pontuarmos algumas coisas que explicam um pouco dessa derrota vexatória para um time que até então vinha brigando contra o Z4. O Gary, expulso por muito pouco, não transformou a derrota que já parecia certa, porque o adversário era melhor até ali também, em uma goleada onde o 4º gol chegou a sair e Rossi trabalhou para evitar outros. O goleiro, mais exposto agora nesse novo trabalho também, comprova algo que alguns diziam há tempos, mas o time de Filipe Luís maquiou. O arqueiro argentino, ídolo do Flamengo com defesas importantes principalmente na última temporada, não é o goleiro que mais traz segurança para um plantel tão estrelado. Com Filipe Luís no comando, a cobrança era baixa efetividade em meio a tanta posse de bola, que automaticamente fazia com que Rossi fosse pouco exigido e se tornasse um dos goleiros menos vazados das Américas. O que não irá acontecer com Leonardo Jardim, tendo em vista que o Flamengo explora o campo do adversário em muitos momentos cedendo a bola para os rivais. Foi assim quase todos os jogos onde o time teve mais posse de bola na metade das partidas que disputou com o novo treinador até aqui. Paquetá joga com o peso nas costas e ainda não se tornou o que todos esperavam, mas também não voltou a ser aquele jogador que era antes dos problemas na justiça inglesa. Pedro voltou a ser importante, ao mesmo tempo em que os pontas caíram de produção com o crescimento do centroavante. Os mesmos problemas que Filipe Luís tinha com o plantel, como na lateral esquerda ou até as poucas opções na volância, se mantém. Leonardo Jardim tem sido cobrado por um resultado inadmissível, mas imputar a culpa apenas a ele é apenas fazer comparações infundadas, tendo em vista que algumas coisas melhoraram desde a sua chegada e nas vitórias isso era nítido. Porém, alguns problemas que já existiam ficaram mais evidentes, principalmente nos últimos 2 jogos, porque o ex-treinador conhecia esse plantel como ninguém e tinha o respeito de quase todos, no qual era jogador junto deles. O português chegou com a missão de ter que buscar esse mesmo respeito, só que com a obrigação de dar certo por conta da escolha do presidente. Se existisse culpados nessa história, o principal deles é o presidente do clube, mas aqueles que correm dentro das 4 linhas também têm responsabilidade num resultado que não acontecia desde o 4-1 sofrido pro Botafogo em agosto de 2024. Uma derrota por 3-0 ou por 3 gols de diferença não é uma tragédia como pintam, mas precisa servir de lição pro elenco mais caro e potente do continente. E para aprender com isso, não se pode apenas culpabilizar o alvo mais fácil, que é o técnico.